Glória a Deus. Estamos irmãos com a paz do Senhor. Maravilha de Deus. Queridos, se coloquem de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo 1.
Glória a Jesus. Oséias, capítulo 6, versículo 1. Todos acharam? Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou de nós e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Digam amém. Amém. Nosso Deus, Glória a Deus. nosso Pai celestial que está no céu. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome para sempre. Nós queremos te render graças Meu Deus. pelo privilégio e pela oportunidade Glória a Deus. que tu nos concede, meu Deus, Louvado seja de estar Deus. na tua presença nesta Aleluia. noite, para adorar o nome do seu Filho amado Meu Jesus Deus. Cristo Aleluia. e pregar a tua santa e gloriosa e bendita Graças a palavra. Deus. Meu E Senhor. nesta noite, meu Deus, como sempre, possa visitar os nossos corações para o louvor do teu santo nome. Oh, Jesus. Amém? Irmão Santo vai fazer as apresentações. Glória a Deus. Aleluia. Alô, alô, som. Alô, alô. Glória a Deus. Meus irmãos, um salve ao Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa oportunidade nós queremos apresentar os nossos amigos visitantes nessa noite. Você que está nos visitando, levanta assim a sua mão, saudar-nos como bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Alguns irmãos do campo que se encontram conosco, levante assim a sua mão. Você está nos visitando, cadê o visitante? Glória a Deus. Isso, Deus abençoe. Glória a Jesus. O nosso irmão Júnior, jovem Júnior, cadê o nosso irmão? Ali, Júnior, Deus abençoe. Deus abençoe. A nossa irmã Luzia e Gabriel, ali, isso, Deus abençoe. Novos convertidos, estou na igreja, louvando o nome do Senhor, Deus abençoe. Seja bem-vindo. A nossa irmã Milene, ali, e também o nosso irmão Albert. É o filho e a dona do pastor. Glória a Deus. A nossa irmã Joélia, nossa irmã Joélia, seja bem-vindo, está conosco com alegria. Há mais alguém? Glória a Deus. O que é que a igreja vai dizer para os nossos irmãos? Amém. Quero apresentar a nova convertida, a nossa irmã Juliana, Isso, Deus abençoe. Convidamos sim a sentadinho para ela, sim a sentadinho, vamos? Sim. Glória a Deus, graças a Deus. Aquele que trabalhou, entendeu? Cadê Gabriel? Você coloca de pé aí. Cadê? Gabriel, fique de pé, por favor. Rafael fez uma visitão que a esposa aceitou Jesus como Salvador. Aqui, esse Jeremias trabalhava aqui na igreja e eu disse a ele que Jesus no futuro ia salvar a sua alma. Então você fez tanta coisa boa, tanta coisa bonita para a casa de Deus, Jesus vai salvar você também. Tá bom? Pode sentar, Deus abençoe. Queridos, volte-se para Deus. Era a situação do povo de Israel. Glória a Jesus. Por isso ou por aquele outro, o crente nunca deixa de ter falha diante de Deus, não é? Às vezes a nossa caminhada vai tão bem, nós vamos caminhando tão bem, Deus abençoando a nós, abençoando a nossa família, abençoando a nossa caminhada, entendeu? Depois a gente sempre tem um desvio, e é nessa hora que Deus começa a se afastar. Eu sei que nesta noite, se Deus me deu esse tempo, volte-se para Deus, porque alguém está distante de Deus aqui nesta igreja. E essa é a noite de oportunidade. Deus quer dar oportunidade àqueles que estão sentindo
que está distante de Deus por uma fraqueza, por uma falha, por uma coisa que o Espírito Santo está lhe acusando, aleluia, e que você precisa aproximar de Deus nesta noite. Sempre é uma oportunidade que Deus concede a mim, é uma oportunidade que Deus concede a este ministério, é uma oportunidade que Deus concede ao seu povo, aleluia, de se aproximar de Deus. Você sabe o que é que entristece o cristão ao entrar num templo desse? Sabe o que é? É pecado. O pecado traz desalegria, o pecado traz tristeza, o pecado traz desânimo, entendeu? Mas quando você está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, Deus está se agradando da sua crença. Você entra num tempo desse feliz, você entra alegre, agradecido a Deus por ter o seu nome escrito no livro dos céus. Esta noite você que ficou triste vai sair alegre. Você que é desanimado, Deus vai te encher nesta noite. Deus está aqui nesta noite. Volte-se para Deus. Aleluia. E Deus vê a situação de Israel. Deus abriu a sua boca para falar para o seu povo. Deus sempre tem uma palavra para mim. Deus sempre tem uma palavra para a sua igreja. Louvado seja o santo nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O meu povo está sendo destruído. Essa é a palavra profética. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Você já viu por que é que o Espírito Santo convoca você para vir para a igreja? Você já viu por que é que ele lhe comove? Ele incomoda você? Vá lá para a igreja. Eu quero você lá dentro do templo. Vá, porque hoje eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Meus amados, Deus não chamou o crente para perder. Deus chamou o crente sempre para ser vitorioso. Louvado seja o santo nome de Jesus. Parece, né? Aqui tudo está demais aqui. Aleluia! Segundo a palavra de Deus nesse texto aqui, queridos, diz que o reino do norte estava prestes a sucumbir. Isso era consequência da desobediência do povo de Deus, e Deus começou a se afastar. A desobediência é uma coisa grave na vida do cristão. Ninguém pensa em andar com Deus, ou Deus andar com ele, ou abençoar a vida dele, se ele está com desobediência perante o seu Criador. A Bíblia diz que Deus é santo, e seja santo porque eu também sou santo. Deus chamou a gente para ser santo. Santo na roupa, santo, aleluia, no sentar, santo no levantar, santo no pregar, santo no cantar. Deus quer a sua igreja é santo. Quando você entrar neste recinto e olhar para o chão e sentir tristeza, alguma coisa na sua vida está errada. E esta noite é noite de conserto. Mais uma vez, é noite de conserto. Não acostume-se com a palavra de Deus. E isso aconteceu com Israel. Meus queridos irmãos, a pior dificuldade de um cristão na sua caminhada aqui, realmente, é ele perder a confiança em Deus. Isso aconteceu com este povo. Quando o crente pega, ele não tem mais confiança em Deus. Quando ele pega, não tem confiança na sua palavra. Aleluia, não tem confiança. E digo aos queridos irmãos, é do pastor, presbítero, diácono, membros da igreja congregada. Se você não guardar a palavra de Deus como base da sua crença,
e temor a Deus, é melhor ficar aí fora. É melhor ficar aí fora. O crente tem que glorificar a Deus, não somente na igreja, fora da igreja, e é isso que Deus estava cobrando de Israel. Desconfiar de Deus, segundo a Bíblia, é um crime. Desconfiar de Deus é um crime. Duvidar da sua palavra, murmurar dentro da igreja, é um crime. Por quê, pastor? Porque a igreja é lugar de adoração. Quem está diante de Deus adora. Adora. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Esse aqui está diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não fica olhando para quem glorifica, você glorifica. Aleluia. Não fica olhando para quem fala ali nos extremos, você fala. Não fica olhando para quem está profetizando, você profetiza. Não fica olhando para quem está cantando, você canta. Abre a tua boca e dá glória ao Criador. Ele está aqui nesta noite. Receba a graça de Deus esta noite na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus se afastou de Israel. Aleluia. Enquanto os seus inimigos, enquanto a Síria crescia com força no cenário mundial e estava realmente em pleno crescimento do seu império, o povo de Deus estava recuando, estava perdendo a batalha. E é assim que acontece quando a igreja é obediente à palavra de Deus, quando a igreja é obediente ao seu pastor, quando a igreja é obediente à palavra do Senhor. Aleluia. O crente só tem vitória. É vitória hoje e sucesso amanhã. É vitória hoje, sucesso amanhã. É vitória hoje, sucesso amanhã. Porque está na presença de Deus. Crente obediente, ele abala as estruturas do inferno. Crente obediente, ele abala os céus. Aleluia. Porque Deus testemunha. Lá está meu servo, está minha serva. Esse eu assim faço. É fiel a minha palavra. O exército sempre perdendo a batalha. Sempre perdendo a batalha. Tudo que Israel fazia, nada dava certo. Plantava, não colhia. Falta de água, falta de alimento. Entendeu? E o melhor, falta de adoração a Deus. Ninguém tinha alegria. Porque quando o povo pega e que Deus se distancia, ninguém tem alegria. Ninguém é feliz. É por isso que a igreja Assembleia de Deus tem isso, irmão. Aleluia. Pode passar sufoco, grandes provações, mas entrou no templo, o Espírito Santo começa a acender o fogo. Entrou no templo, o Espírito Santo começa a acender o fogo. Olha, minha serva, abre a tua boca e dá glória. Abre, meu servo, a tua boca e dá glória. Levanta a mão para o céu. Dá glória para o céu. Deus está aqui nesta noite. É assim. Ele está sentindo, levanta a sua
Na época de hoje, Deus continua fazendo o mesmo. O próprio Deus sabe o quanto a sua igreja é propensa a crer em tudo quanto é coisa que aparece. E se não tiver profeta verdadeiro de coragem, o povo se corrompe, está escrito na sua palavra. Profeta tem que ter coragem. Apedrejado, mas está profetizando. Caluniado, mas está profetizando. Falseado, mas está profetizando. Perseguido, mas está profetizando. Ele tem que profetizar. Ele foi chamado para profetizar. Você é chamado para profetizar. Profetiza a palavra de Deus. Profetiza, profetiza, Deus não deixa a sua igreja morrer. Deus não deixa o fogo que é o Espírito Santo acendeu se apagar. Quando alguém está dizendo tudo está ruim, tá ruim, não tem mais alegria, não vejo mais línguas estranhas, não vejo mais poder de Deus, o Espírito Santo sempre escolhe um. Aleluia. É você que vai acender o fogo. Prega a minha palavra, profetiza, canta, prega. Aleluia. Que eu vou acender o fogo esta noite. Deus está começando a acender fogo aqui nesta noite. Você está sentindo quente? É Ele já se aproximando de você. Está frio? É Ele te usando. Aleluia. Esta noite a palavra de profeta é essa. Você vai evangelizar. Você vai falar em língua. Você vai profetizar. Aleluia. Porque Ele tem fé. É Deus que tem o dom de profecia na tua vida. Moisés se levanta como profeta do Senhor e faz uma grande advertência. Aleluia. Louvado seja o santo nome de Jesus. Quando algumas pessoas começam a pecar da igreja, sempre tem alguém por trás. E quem via isso era Deus. E Oséias, como tendo em mente a Deus, não deixava de ver e acompanhar o que estavam fazendo contra a Deus através do seu povo. O diabo usou várias pessoas para mudar a atitude do povo. Quando o diabo vê que a igreja está cheia do Espírito Santo, quando ele percebe que os crentes estão sendo fiéis a Deus, está dando a sua presença, alguém está aceitando a Cristo pela vida desse profeta, dessa profeta, alguém está se rendendo perante o Senhor Jesus Cristo. Quando ele vê isso, ele tem que chamar alguém, e esse alguém que estava induzindo o povo foram os sacerdotes. A Bíblia diz que o sacerdote não ensinava direito a palavra de Deus. Quer dizer, profeta de rico, não é? Profeta de rico é perseguidor de pobre, não é? Profeta mentiroso. O profeta é aquele que entrega para rico, para pobre, para preto, para branco, entendeu? Para intelectual, analfabeto. Esse é o pior profeta. Ele não está olhando para ninguém. A hora que ele usa a palavra de Deus, é compromisso que ele tem entre Deus e ele, e acabou. Quem quiser gostar, goste. Quem não quiser gostar, não goste. Mas a palavra profética tem que ser pregada. Louvado seja o santo nome. O sacerdote está mudando a atitude do meu povo. Ele está ensinando mal a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós temos um compromisso muito grande com Deus na sua palavra. Aleluia. Leviano não pode pregar a palavra de Deus. Profeta medroso não pode. Quem tem que divino também não pode. É por isso que às vezes as pessoas pregam a sua própria palavra, mas quem tem compromisso com Deus prega a palavra de Deus. No Testamento, no Novo Testamento, fale de mim, fale do meu filho, fale do Espírito Santo, fale a palavra. Aleluia. E o profeta aqui mostrou, irmão, que seriam os sacerdotes, os grandes responsáveis, e pelo desvio do povo de Deus, conduta.
é a pior coisa do mundo. Se alguém se aproximar de você para falar a palavra, receba a palavra como ela é. Se alguém se aproximar de você para lhe dar um conselho, você tem que examinar para ver se o conselho é de Deus, né? Alguém se aproximar de você, você precisa, entendeu? É olhar para ele, olhar para ele, entendeu? Estudar a sua mente, o seu coração. Deus dá poder para isso, para ver mesmo se não é um dos sacerdotes. Quantos sacerdotes tem aqui nesta noite? Levanta a sua mão. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes. A Bíblia diz: louvado seja o santo nome do Senhor para sempre. Mas esse sacerdote aqui estava ensinando o povo a palavra de Deus errada, entendeu? Fazendo o povo desviar por outro caminho que não deve fazer, meus queridos irmãos. A situação está difícil e se a gente não tomar cuidado, a gente corre o perigo de perder a nossa vida eterna, entendeu? Eles não estavam ensinando ao povo a palavra de Deus correta. E como consequência disso, pronto, o povo começou a desconfiar de Deus. Nada mais estava acontecendo. Olha o negócio. Se ele tivesse ensinado certo, entendeu? A aprovação que Israel estava passando não derrubava nenhum dos crentes, mas só que ele estava sendo ensinado errado, né? E esse ensinamento fez com que o povo distanciasse de Deus, desconfiando. Queridos irmãos, será que tem alguém aqui nesta noite que desconfia de Deus? Que tem dúvida que Deus pode fazer da sua vida? Eu não tenho, entendeu? Deus pode fazer coisas extraordinárias em nossa vida. Pode fazer coisas extraordinárias. Deus está com seus olhos com chama de fogo, contemplando a igreja de Deus, e principalmente nesta cidade. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Acredite na profecia de Deus. Grandes coisas Deus tem para fazer na tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí diz a palavra, irmão, que o povo desconheceu, não conhecia mais a Deus e nem os seus caminhos, entendeu? Não era simplesmente negligência, mas também atitude criminosa. E é isso que acontece. A gente começa a ver na igreja, a gente prega, a gente vai ao evangelismo, a gente vem para a igreja adorar a Deus, a gente prega para outras pessoas, começa a ser o crente abençoado. O crente abençoado é aquele que prega, que canta, que adora. Esse é o crente em toda a face da terra abençoado. Depois, por uma vaidade qualquer, a pessoa começa a recuar. E se trocar, se vender ao clero, se vender ao pecador, e aí agora pronto, perde realmente a comunhão com Deus. Assim estava todo o povo de Israel. É a mesma coisa dessa festa aí da comida, né? A comida de azeite, a comida do vatapá. Quantos de vocês, será que tem gente aqui que comeu esse vatapá, comeu esse parangu? Será que alguém lhe deu alguma coisa por cima do muro e você levou no estômago? Não, mas é parente, eu não quero ficar de mal com ninguém. A pior coisa da vida é quando o crente se rende ao diabo, entendeu? Eu não quero me comprometer, eu não quero perder minha amizade, eu não quero, você perde, você se compromete, não quer perder sua amizade, mas perde os céus. Louvado seja o santo nome do Senhor. É a mesma coisa que o irmão que disseram para ele: rapaz, você está irrigando, né? Mas também você está de junto do pastor. Ele disse: pois é, quem está junto do pastor fica rico, ainda vai para o céu. Aquela brancona ali, olha que brancona, Deus me livre, né? Não é por aí não, meu irmão, você está fraco e frouxo, essa que é a verdade. Aleluia. Você é sacerdote quando entra na prefeitura, o prefeito entrega as bases, né? Quando chega lá na presença do juiz, mesmo sendo chamado por ele, mas quando ele olha, sabe, eu estou vendo uma pessoa diferente aqui. Isso é gente de Deus, é gente lá de cima. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não se venda por nada nessa vida. Agradeça a Deus por você estar aqui dentro dessa igreja. Agradeça a Deus por você estar aqui dentro. Esteja na presença
E o resultado deste ato foi a ruína dos sacerdotes e do povo. Deus sempre tem uma hora precisa, né? No lugar certo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ninguém pense em trair a Deus, trair a sua igreja, trair a sua palavra e ficar impune diante de Deus. Não fica impune não, entendeu? Cada um que peca, cada um que distancia-se de Deus, cada um que se revolta contra a sua palavra e igreja, ele pode ficar preparado para pagar o seu tanto. Deus é fiel na sua palavra, irmão. Deus aqui não é pastor não, Deus aqui não é presbítero não, Deus não deixa nada impune. Não é porque Deus cobrará de mim e de você, não é. Deus quer ser glorificado nesta cidade, é através da sua mensagem, através do seu canto, é através da sua vida, do seu comportamento, da sua postura. Deus quer ser, de uma maneira ou de outra, Ele quer ser glorificado. E quem pode glorificar Ele é você, quem pode glorificar Ele é você, quem pode glorificar Ele é você, é Ele, glorifique, porque nós somos chamados para glorificar. Fala, porque senão eu vou matar todo mundo. Meus queridos irmãos, Deus falou poderosamente através da boca do profeta. Uma vez que vocês rejeitaram a minha palavra, eu também rejeito como meu sacerdote. Vou sair daquela igreja porque a palavra é dura. E parece até que o pastor sabe da nossa vida, e quando chega no público quer despejar tudo. O sangue de Jesus tem poder. Porquanto vocês rejeitaram a minha palavra, eu também rejeitarei como sacerdote. E tem mais. E não só vocês, também os seus filhos e as vossas famílias. Eita, glória a Jesus. Queridos, aleluia. Eu quero ter somente uma muda de roupa, uma tenda para morar e morar debaixo dela, mas ter dignidade e personalidade. Entendeu? E ter personalidade. Louvado seja o santo nome de Jesus. A pior coisa do mundo é Deus se afastar da presença de um sacerdote. Aleluia! E todos nós somos sacerdote real, está escrito. Amém? Sacerdote rei. Louvado seja o santo nome do Senhor. Outro dia eu preguei aqui: cadê as suas vestes de sacerdote? Não é isso mesmo? Cadê as suas vestes de sacerdote? Eu não posso pregar uma vez que eu rejeito a palavra de Deus. Eu não posso ser sacerdote uma vez que eu não aceito a palavra de Deus. Eu não posso. O sacerdote é aquele que acata as ordens de Deus, é aquele que acata a sua palavra, é aquele que vem para a igreja adorar o santo nome de seu filho amado Jesus Cristo. Esse é o sacerdote real. Esse é o sacerdote real. Aleluia! O tema esta noite é: volte-se para Deus. O Espírito de Deus me faz reconhecer esta noite que tem crente aqui que ia muito bem, não está indo mais. Era fiel, não está sendo mais fiel. Tinha alegria, pelo seu pecado não tem mais alegria. Está aqui hoje em busca de uma oportunidade. Deus está te dando esta noite uma oportunidade de se voltar para Ele. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus esta noite. Volte. Ele está com os braços abertos. Ele quer te abraçar. Ele quer te perdoar. Ele quer fazer de você um sacerdote real. Seja um sacerdote real. Aleluia. Israel, vocês têm que buscar a Deus. Oh, queridos, será que nós não estamos agindo
Será que nós estamos agindo como o povo de Israel? Naquela época, desconfiaram de Deus e de tudo. Entendeu? É uma coisa triste. Principalmente o que vem acontecendo. Eu não quero falar mundialmente, eu quero falar no Brasil. Entendeu? A situação econômica, a situação vergonhosa, não é? De imoralidade. O diabo está operando como ele quer operar. Você vê que quando a sociedade, a família como um todo, estão revoltadas contra a Globo, estão todos se revoltando. E onde se acha a igreja neste momento? Onde está a igreja de Cristo? Quem é essa igreja? Não é uma igreja que dança pagode, não é uma igreja que dança forró, não é a igreja que um dia está sendo crente, outro dia está lá com seus amigos, suas amigas, fazendo o que não deve fazer perante o seu Criador. Não é essa igreja. A igreja de Cristo é aquela que adora, que está cheia do Espírito Santo. Aleluia! É aquela que está feliz, está alegre. Senhor, eu te agradeço por estar aqui dentro nesta noite. Eu te agradeço. Aqui é muito diferente de fora. É muito diferente. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu estou com meu coração aberto agora. Senhor, eu te agradeço. E mergulhar nos sonhos de Deus. Amém? Ter fome da palavra, guardar os seus ensinamentos. Aleluia! Tem gente aqui nesta noite que está distante de Deus. Aleluia! Não glorifica, não dá glória, está desativado. Uma pessoa desativada não dá glória. Uma pessoa